Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa última aula sobre termodinâmica. Na aula de hoje eu quero tratar do assunto do que acontece quando a gente transfere calor para um gás, tá? Nesse nosso caso especial eu vou tratar somente o caso do gás ideal, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para nós o nosso modelo de gás é um modelo em que as moléculas que formam esse gás elas não interagem, tá? Na vida real, é claro que as moléculas elas interagem de alguma maneira, contudo, como o gás, a distância média entre as moléculas é uma distância longa, grande, né? Então a interação entre eles é realmente fraca. Então, no nosso dia a dia, o nosso modelo de gás é um modelo muito próximo do que a gente vai chamar de gás ideal, tá? É um modelo em que o gás não tem uma interação muito forte entre eles. Então, nessa nossa última aula, eu quero fazer o seguinte: eu quero tratar desse problema de maneira bem clássica, tá? Então, vamos ver o que acontece quando eu tenho um certo gás mantido num certo recipiente. Esse recipiente pode ter paredes adiabáticas ou diatérmicas, né? Parede adiabática é aquela que não permite a troca de calor, o fluxo de calor entre os elementos, né? Entre dois sistemas diferentes. E a parede diabática, diatérmica, é aquela que já permite um fluxo de energia, permite o fluxo de calor, né? Permite tanto a entrada de calor, troca de calor, de entrar calor ou de sair calor, certo? E a gente vai ver aqui que a gente pode associar algumas coisas muito interessantes com relação a um gás. Tá? Então, um gás ele pode, por exemplo, receber calor, ele pode doar calor para outro sistema, para o ambiente, ele pode realizar trabalho e também pode sofrer trabalho. A gente vai ver o que isso significa nessa nossa análise termodinâmica do gás, certo? E no fim eu quero chegar na equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron, que daí dá para ter uma ideia de como acontecem essas transformações entre estados de um gás. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui com nossa aula, né? Então eu tenho aqui. O nosso ponto principal na aula de hoje é discutir, né, a chamada primeira lei da termodinâmica. Então vamos colocar aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica. Tá? Bom, e como é que funciona isso? Olha, vamos começar com um exemplo, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar aqui e vou pensar num certo recipiente. Então vou pegar aqui um recipiente em que eu tenho um lado do reservatório, tem um outro lado do reservatório aqui. Deixa eu desenhar aqui. E aqui dentro eu tenho um outro lado de um reservatório, tá? Bom, vamos pensar o seguinte: esse lado do meu reservatório e esse outro lado aqui também, e esse lado aqui são formados por paredes adiabáticas. Então são paredes adiabáticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas paredes não permitem a troca de calor, não permitem o fluxo de calor, tá? Eu vou chamar o que está fora desse meu recipiente do ambiente, tá? E o que está aqui dentro vai ser o nosso gás. Então aqui dentro, né? Aqui dentro eu tenho o nosso gás. É claro que fora, no ambiente, eu também tenho um gás, tem um outro gás lá, né? Então, por exemplo, se lá dentro tiver oxigênio, ou nitrogênio, ou qualquer um tipo de gás, monóxido de carbono, fora pode ter o gás ambiente, por exemplo, certo? Não sei qual é, pode ser qualquer um. Sei que existe essa relação. Agora, essa minha parede aqui já é uma parede que permite a troca de calor.
né? Então essa parede ela é permeável à troca de calor. E as outras paredes não. As outras paredes elas não permitem que o calor flua, tá? E uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é o seguinte, ó. Essa minha parede aqui, desse lado, é uma parede móvel, né? Então ela é adiabática e ela é móvel. Essas aqui são fixas, fixas. E essa daqui já é móvel, né? É como se fosse um pistão, né? Um pistão em que eu posso, como se fosse aquele pistão de uma agulha de seringa, né? Eu posso apertar e comprimir o gás, ou eu posso puxar e posso expandir o gás, tá? Então essa parede aqui que troca calor, que é a nossa parede diatérmica, ela permite que haja então uma troca de calor, uma troca de energia entre o gás e o ambiente, né? Então veja que nesse sentido, o que acontece é que energia, nesse caso, ela pode entrar, né? A energia pode entrar nesse sentido. Então energia, vou chamar aqui de Q, calor, ela entra no meu gás ou ela sai do meu gás, né? Então Q também pode sair do gás. Então essa energia do meu gás, a energia pode entrar do ambiente para o gás e do gás para o ambiente através dessa minha parede que é diatérmica. Bom, como que ocorre isso? Isso vem do que a gente viu nas aulas anteriores, que é da lei zero da termodinâmica, né? Ocorre uma transferência de calor, um fluxo de energia sempre entre dois sistemas que possuem uma barreira diatérmica permeável à energia entre elas, da fonte que tem maior temperatura para a fonte de menor temperatura. Então esse fluxo sempre ocorre segundo a lei zero, tá? Bom, no nosso caso aqui, né, então eu tenho o meu gás. O meu gás ele é governado pelas minhas variáveis de estado. Então vamos lá. As minhas variáveis de estado. Quais são essas minhas variáveis de estado que governam o gás? Vou até colocar aqui, ó, governam o gás, né? É a pressão, é a temperatura e é o volume, né? Então, para esse gás que eu tenho nesse reservatório, ela possui essas três características. Ela possui uma pressão, possui uma temperatura e possui um certo volume. E lembra que a temperatura está associada com o quê? Com a energia cinética média das moléculas do sistema, energia média, eu vou colocar aqui a energia interna do meu sistema. Tá? Bom, agora olha o seguinte, então eu tenho esse gás dentro do meu reservatório e ele pode aumentar a temperatura, pode variar o seu volume e pode também mudar a pressão, certo? Vamos ver o que acontece quando eu faço o seguinte, ó. Eu vou fazer como exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos adicionar calor no gás, né? Então, quando eu adiciono calor no gás, o gás vai aquecer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai aumentar a sua energia interna. Ele tinha uma certa energia no começo, eu começo a dar energia para ele, essa energia vai aumentar. Quando aumenta a energia cinética média aumenta, a temperatura aumenta. Então, quando eu adiciono calor no gás, eu tenho um aumento da energia. Mas, experimentalmente, o que a gente sabe? Que se eu pego um gás e eu começo a aquecer ele, ele vai expandir, ele vai aumentar o seu volume. Então, há também aqui um aumento de volume. Aumento de
volume, né? Ocorre uma expansão do gás. Então, nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um êmbolo, né? Cujo pistão é móvel. Então, se eu dou energia para o gás, o meu gás ele aumenta de volume, né? Ele expande. Só que tem uma outra coisa, né? A pressão, nesse caso, ela permanece igual, certo? Porque como a gente já viu também lá nas aulas de fluido, né? Se o meu sistema está em equilíbrio, ou nesse caso aqui ele passa por sucessivos pontos de equilíbrio, a pressão, né, dos dois lados, ou a pressão do meu gás sempre vai ser a mesma, nesse caso. Tá? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo é que eu tenho um aumento do volume, uma expansão, mas essa expansão ocorre a pressão constante. Pressão constante. Ah, mas é sempre assim? Não necessariamente, né? Eu posso ter uma expansão em que a pressão é fixa, por exemplo, em que a pressão muda, né? Dependendo da carga que eu tenho no êmbolo e por aí vai, tá? Como eu quero aqui construir pelo menos a primeira lei da termodinâmica, vamos começar de coisas mais simples, tá? Então a primeira coisa que dá para perceber aqui é o seguinte. Então no meu caso do pistão, olha o que está acontecendo. Eu tenho o meu gás, né? Então o meu gás está dentro aqui do meu êmbolo, né? E daí eu tenho uma parede aqui que é móvel. Então o meu gás, né, que está aqui, ele está sob uma certa pressão, ele está sob um certo volume, que eu vou chamar de volume inicial, e né, tem uma certa energia interna, tem uma certa temperatura também aqui, que eu vou chamar de temperatura inicial. Quando a energia entra nesse sistema, bota o que aqui, o que vai acontecer? Esse gás ele vai expandir, então ele vai aumentar, né? O êmbolo vai se movimentar daqui, ele vai para cá, por exemplo, né? Aqui, certo? E daí olha o que aconteceu. Eu tenho então uma força que o gás aplica no êmbolo para fazer com que o êmbolo se desloque. Bom, se eu tenho uma força que faz com que um êmbolo se desloque, força vezes um deslocamento do êmbolo, isso é trabalho, né? Então vamos ver o seguinte, olha. Então quer dizer que eu tenho aqui, atuando sobre o meu êmbolo, uma certa força. Tem uma força atuando pelo meu êmbolo. Bom, essa força está aplicada aonde? Essa força está aplicada na área do meu êmbolo. Então, esse meu êmbolo tem uma certa área. E há um deslocamento aqui, que é um deslocamento que eu vou chamar aqui de dx, por exemplo. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Quer dizer que, ao aquecer, o meu gás expande, aumenta de tamanho, e ele agora realiza trabalho empurrando o êmbolo para fora. Tá? Esse trabalho que ele realiza vale quanto? Olha, esse trabalho que ele realiza é igual a força, né? Força vezes o meu deslocamento, dx. Né? Esse vai ser um elemento de trabalho, né? Porque para cada deslocamento infinitesimal dx eu tenho um trabalho e eu vou somando cada um desses deslocamentos até eu ter um deslocamento, até o trabalho total, né? Que vai ser no final da minha transformação do meu gás. Então quer dizer que o trabalho no frigir dos ovos, o trabalho final é integral desse trabalho ao longo, né, dessa transformação aí. Que vai ser então igual a integral da força vezes dx. Só que força é o quê? Olha, pressão é força dividido pela área. Então quer dizer que força é a área vezes a pressão. Então eu vou trocar aqui, ó. Isso aqui vai ser integral de pressão vezes a área vezes dx. Bom, então quer dizer que o trabalho realizado pelo gás no êmbolo vale a integral da pressão
vezes a área vezes dx. Mas o que é área vezes dx? Olha, se eu pegar a área do moêmbolo, né, e multiplicar por dx, essa é uma figura que eu vou desenhar aqui do lado, ó, que é mais ou menos assim, né? Eu tenho a área do moêmbolo, que é um negócio redondo assim, isso aqui é a área A, e o meu dx está aqui, ó, né? Essa distância aqui que ele andou. Então, se eu multiplico a área pelo dx, isso aqui vai dar o volume desse negócio aqui, né? Ou o meu elemento de volume que o meu gás ocupou depois que ele empurrou um pouquinho o êmbolo, certo? Quando o meu gás empurra um pouquinho o êmbolo, ele aumenta um certo volume. Que volume é esse? O volume dV, né? Então quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que a integral de P, né, dV. Então quer dizer que o trabalho realizado por um gás é igual à integral da pressão desse gás vezes o aumento ou diminuição do volume, né? E eu tenho que integrar isso aqui. No nosso caso especial, nesse nosso primeiro exemplo aqui, o que aconteceu é que o gás, né, ele realiza trabalho a pressão constante. Então, neste exemplo, né, exemplo, em que eu forneço uma certa quantidade de calor Q para o meu sistema, que entra no gás, né, e gás realiza trabalho que é W e vale quanto? Vale integral de P dV, né? Como a pressão é constante, eu posso tirar para fora essa pressão, integral de dV. Integral de dV é o próprio volume, né? Volume final menos volume inicial. Então, isso aqui vai ser P e aqui um delta de V, né? Volume final menos volume inicial. Então, para esse caso especial, o trabalho realizado vale P vezes delta V, né? Veja, como é uma integral, né? A integral de P dV, se eu tenho um gráfico de pressão pelo volume desse gás, e é uma integral, né? O trabalho então é uma integral aí, essa é a área sobre a curva do gráfico. Vamos fazer isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas antes de chegar lá então, eu quero dizer o seguinte, olha que interessante. Então quer dizer que nesse meu sistema, né, em que eu tenho essa transformação, então sempre que eu tenho variações, deixa eu fazer de outra cor isso, aqui. Sempre que eu tenho variações dos parâmetros, variações das variáveis de estado, do gás, né? Ou seja, mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura, eu tenho uma variação da variável de estado, né? Não permaneceu constante. Eu tenho então o que a gente chama de uma transformação. Transformação desse gás, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, essa transformação ela ocorreu a pressão constante, né? Então, a pressão constante. Então, eu tinha uma certa pressão P1, tinha um certo volume P1, uma certa temperatura T1. Ao final da transformação, eu tinha uma pressão P1 ainda, mas eu tinha um outro volume P2 e uma outra temperatura T2. E essa variação da temperatura ocorreu por quê? Porque ocorreu uma variação da energia interna, né? Então aqui eu tenho mesma pressão. Se essa transformação ocorre a pressão constante, a gente chama essa transformação de transformação isobárica. Isobárica. E aqui eu tenho uma transformação em que muda a temperatura, né? E isso ocorre porque ocorreu uma variação da energia interna do meu gás.
do gás. Ok? Então vamos resumir o que aconteceu aqui. Nesse exemplo, então, tem que ficar claro para vocês que o que ocorreu foi o seguinte: olha, eu tenho então o meu gás, eu tenho o meu gás ideal. Sempre deixar o gás ideal aqui para não atrapalhar a gente, tá? Esse gás ideal, ele tem uma certa energia inicial interna. Então, energia inicial, vou chamar aqui, tá? Daí o que acontece? A gente vem e fornece para ele calor e ele vai realizar trabalho. Vai realizar trabalho. Ao final desse processo, então daqui para cá, o que eu tenho? Eu tenho o meu gás com uma energia final, né, que continua sendo um gás ideal. Com outros valores, aqui eu tinha P1, V1, T1, e aqui eu tenho alguma coisa que é um P2, V2, T2. Né? Certo? Bom, essa variação de energia, ela ocorreu por quê? Essa variação de energia interna, ela ocorreu porque eu dei energia para o gás, forneci energia para o gás, ou retirei. Eu também posso retirar a energia do gás, né? Eu posso retirar a energia do gás aqui. Né? Como trabalho, o gás pode realizar trabalho empurrando o êmbolo, mas se alguém do lado de fora empurrar o êmbolo, ele vai realizar trabalho no meu sistema. Tá? Então, o importante aqui é a gente entender que, nesse caso, né, eu tenho que a variação da energia interna do meu sistema, ela é igual à quantidade de calor, né, trocada do gás com o ambiente, menos o trabalho realizado pelo gás. Então, vamos descrever essas coisas. O que é o meu ΔE? Olha, ΔE é a energia interna final menos energia interna inicial, tá? Então, isso aqui vai me dar a variação da energia interna. Não tem jeito, não tem choro nem vela, né? Essa variação de energia. Mas daí você pode perguntar, mas o que diabos é essa energia interna? Olha, essa energia interna é a energia média associada aos graus de liberdade das minhas moléculas. Né? O que são esses graus de liberdade? Minhas moléculas elas podem estar transladando de um lado para o outro, elas podem estar rotacionando em torno do seu eixo e elas podem também estar vibrando. Então, todas essas relações de movimento trazem um grau de liberdade em que minha molécula pode ter energia, tá? Se eu pegar uma média de tudo isso, eu vou ter essa energia interna. E essa energia interna está associada, então, com a quantidade de temperatura, ou a temperatura está associada com essa energia interna, como a gente viu. Tá? Eu não quero aqui entrar em detalhes em estatística, tá? Em termodinâmica estatística, por isso é mais complexo, tá? E demanda um pouco de matemática, que é mais interessante, mas também talvez não seja do nosso interesse, tá? O que é interessante é que a gente entender a física disso. Informações importantes, olha só. Essa minha quantidade de calor, esse Q aqui, ele vai ser positivo, tá? Quando o calor entra no gás. Entra no gás. Né? Ou seja, quando o gás ganha calor, ganha energia. Tá? Bom, e ele vai ser negativo quando o calor sai do gás. Né? Ou quando, então, o gás perde
energia. Certo? E o trabalho? O trabalho também, né? O trabalho vou botar aqui, ó. Trabalho, ele é positivo quando o gás realiza trabalho sob o êmbolo, tá? Mas o que é o êmbolo? O êmbolo nada mais é do que a barreira que separa o meu gás do ambiente. Então, na realidade, se o meu êmbolo é um êmbolo ideal, não tem massa, né? Então, ele realiza trabalho sob o ambiente. Então, o gás realiza trabalho sob o ambiente. Né? E o meu ambiente é um outro sistema. Então, se eu realizo o trabalho sob o ambiente, alguma coisa eu estou fazendo para o ambiente. Então, eu posso fazer uma análise do ambiente agora. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou dando energia para o ambiente. Tá? E se o meu trabalho for negativo, daí é o contrário. Quer dizer que o ambiente realiza trabalho sob o gás. Certo? Bom, essas transformações, então, né? E eu vou pegar aqui o exemplo que eu dei para vocês, que foi uma transformação, isobárica, ou seja, essa transformação ela ocorreu a pressão constante. Tá? Então vamos desenhar um gráfico disso. Como que seria um gráfico dessa transformação a pressão constante? Eu tenho aqui um gráfico de pressão por volume. Então tem aqui, esse aqui é o eixo do volume do gás. Volume a gente mede em quê? A gente mede em litros, mede em centímetro cúbico, mede em metro cúbico, tá? E volume do gás é uma coisa interessante, porque o volume do gás está associado com o volume do reservatório que ele ocupa, né? E aqui é pressão. Então, nesse nosso exemplo aqui, o que aconteceu é que eu tinha um gás a um certo volume V1 e ele estava sob uma certa pressão P1 aqui, né? Então, esse ponto aqui, que é um ponto, né, que tem pressão P1, volume V1, mas tem uma outra característica aqui, uma outra propriedade, uma outra variável de estado que não está no gráfico, está escondida, que é o quê? É a temperatura. Tem uma temperatura aqui também. Né? Bom, e daí o que acontece? Daí eu tenho, né, a transferência de calor do ambiente para o gás, esse gás expande, vai para o volume V2, só que a pressão continua a mesma, né? A pressão é a mesma, porque o meu êmbolo ele expandiu aqui. Então quer dizer que aqui, né, a pressão é sempre constante, ó, pressão constante. Nesse outro ponto eu tenho o quê? Eu tenho a mesma pressão P1, mas eu tenho um outro volume, que é o V2, e tenho uma outra temperatura T2. Porque associado a esse ponto eu tenho uma certa energia interna inicial e que eu tenho uma energia interna final, tá? Alguns livros, em vez de usar E, usa U. Como o nosso livro didático está usando E, eu vou usar E. Mas lembre que, né, alguns livros vão chamar energia interna inicial de U inicial, energia interna final de U final, e também, em vez de ΔE, vai usar o meu ΔU aí, que é variação de energia interna. Tá? Basicamente isso, sem complicações. Variável não, variação de energia interna. Certo? Agora, o que é interessante de um gráfico de pressão versus o tempo? É interessante exatamente isso aqui, ó. O que é o trabalho? O trabalho, ele é a integral de P
dV, que é o quê? É exatamente a área sobre esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, essa área aqui vale quanto? Ah, ela vale P vezes ΔV, né? Que é a mesma coisa que a minha integral lá de PdV, para esse caso aqui, tá? Então, quer dizer que o meu gás, ele sofreu essa transformação isobárica e a energia, ela entrou aqui no meu gás, né? Uma certa quantidade Q, para que isso acontecesse. E o trabalho que o gás realizou é esse aqui, ó. É um trabalho que é positivo, né? Porque ele realizou esse trabalho com relação ao ambiente. Certo? Bom, pessoal, é claro que essas transformações, elas não ocorrem apenas dessa forma, né? Não é simplesmente uma transformação sempre isobárica a pressão constante. Porque olha só, eu posso pegar o meu sistema e eu posso colocar em todos os lados dessa minha caixa, desse meu reservatório, uma parede que é adiabática, ou seja, não troca calor. Então, nesse caso, o calor é zero, certo? Então, não tenho troca de calor. Então, esse processo, mas eu posso alterar tanto o volume como a pressão, né, do meu gás. Daí eu tenho uma transformação que a gente chama de adiabática. Uma outra coisa que eu posso fazer também é manter o volume, eu posso manter o volume constante e alterar a pressão, né? Isso já é um outro tipo de transformação. Então, existem outros tipos de transformação. Então, vamos tentar ver aqui esses outros tipos de transformação, né? Então, por exemplo, aqui. Então, olha só. Aí. Então, esse é um gráfico que é um gráfico de pressão, né? Então, tem pressão versus volume. Esse é um dos gráficos mais importantes da análise termodinâmica de gases. Eu posso ter outros também, como por exemplo pressão por temperatura, volume por temperatura, tá? Mas enfim, como a gente não está entrando em algo muito complexo, é importante pelo menos compreender esses gráficos que são de pressão por volume, tá? Então eu tenho o volume do meu gás e tenho a pressão do meu gás. Tem uma outra variável de estado que está escondida aqui para cada um desses pontos, que são o quê? A temperatura, que é a temperatura, né? Então eu tenho, por exemplo, no meu ponto 1, nesse meu ponto 1 eu tenho pressão P1, tenho volume V1 e tenho temperatura T1. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um ponto 2, que tem, aqui também tem uma energia, né? Vou botar aqui. Tem energia interna associada à temperatura T1. E eu não coloquei energia porque energia e temperatura seriam equivalentes, mas eu tenho uma energia interna aqui, inicial. Aqui no 2, eu vou ter uma outra pressão, P2, um outro volume, V2, uma outra temperatura, T2, o que está associado com uma outra energia interna, E2. Tá? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho caminhos de transformação do meu gás para ir do estado 1 para o estado 2. Né? Então, eu posso ir do estado 1 para o estado 2, fazendo, por exemplo, olha, primeiro eu pego o meu gás e eu faço uma expansão, né, uma expansão em que eu vou do volume V1 para o volume V2. Essa aqui é uma expansão em que a pressão continua constante, tá vendo? Então, uma expansão isobárica. Daí, olha o que está acontecendo aqui, ó. Do ponto 3 para o ponto 2, que é o caminho que eu posso seguir para chegar do estado 1 para o estado 2, né? Eu posso ir do 3 para o 2, eu tenho agora o quê? Eu tenho a pressão constante, a volume constante, um aumento, uma diminuição da pressão, né? Então o volume está constante e a pressão diminui. Bom, como que essas coisas acontecem? Como que eu tenho uma expansão isobárica? Como que eu tenho uma diminuição da pressão volume constante? Porque eu tenho duas coisas que estão acontecendo. Eu tenho energia que está sendo colocada, retirada do meu sistema, e tenho trabalho sendo realizado pelo meu gás, né? Realizado pelo gás ou realizado sob o gás, certo? Bom, então olha só, nesse caso aqui a gente até estudou já, né? Do 1 para o 3 é uma expansão isobárica, foi o que a gente viu no exemplo que eu dei para vocês.
Então, eu tenho um certo trabalho associado a essa expansão, que está aqui, ó, é a área do gráfico, ó, vou do 1 para o 3. E do ponto 3 para o ponto 2, eu não tenho trabalho. Por que eu não tenho trabalho? Porque trabalho é o quê? Pressão, né, é integral de pressão vezes a variação de volume. Mas a variação de volume aqui não aconteceu, tá vendo? Então, a área sobre a curva do gráfico aqui é nula, certo? Então, não tenho trabalho associado a esse segundo passo, que vai do 3 para o 2. Então, eu tenho trabalho que vai do ponto 1 para o ponto 2, e o trabalho para ir do ponto 3 para o ponto 2, isso aqui é igual a zero. Mas eu tenho um outro caminho também, né, para ir do estado 1 para o estado 2, que é passar pelo estado 4. Então, se eu for pelo estado 4, olha só, eu faço aqui uma diminuição da pressão, né, e depois eu faço uma expansão isobárica de novo, certo? Eu tenho trabalho de novo aqui. Né? E onde é que está esse trabalho? Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. 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 Aí. Né? Então, se eu for pelo outro caminho agora, do 1 para o 4, do 4 para o 2, agora o trabalho para ir do 4 para o 2 vale isso daqui, vale essa área, mas o trabalho para ir do 1 para o 2 é igual a zero, né? Não tem esse trabalho aqui. Agora, se eu quiser ir do 1 para o 2 direto, não tem problema, eu posso ir para o 1 para o 2 direto, e essa vai ser o trabalho realizado pelo meu sistema, né? pelo meu gás. Certo? Daí eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui uma transformação, né, que vai do 3 para o 2, em que a pressão é constante. E o volume aqui, a pressão varia e o volume é constante. Né? O 3 para o 2, volume é o V2, a pressão diminui. Se o volume é constante, essa transformação que vou do 3 para o 2 é uma transformação que a gente chama de isométrica. Uma transformação isométrica ou uma transformação isovolumétrica. Certo? Bom, outros exemplos de transformações são os exemplos de transformações em que eu tenho temperatura constante, que é uma transformação que a gente chama de isotérmica ou de uma expansão isotérmica. E tenho também uma outra transformação que é sem troca de calor, né? Que é igual a zero. Porque aqui, ó, aqui eu tenho calor, né? Eu tenho calor que entra no sistema, tenho calor que sai do meu sistema. Agora, porque quando eu tenho paredes que são diatérmicas, se todas as paredes são adiabáticas, a quantidade de calor é zero, trocado com o ambiente. E essa é a minha transformação, uma transformação do tipo adiabática. O que é importante, então? O importante é sempre lembrar que na primeira lei da termodinâmica, todas essas transformações entre os estados, elas não ocorrem de graça. Elas ocorrem uma variação da energia interna, que é dada pela quantidade de calor recebida menos o trabalho realizado. Né? Ou a quantidade de calor retirada com o trabalho que é realizado sobre o sistema, certo? Então, aquelas ideias de sinal positivo e negativo para a quantidade de calor é fundamental. Certo, pessoal? Vamos fazer um exemplo? Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente resolver rapidamente. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui é o suficiente. Então, olha aqui. Um exemplo aqui rápido para a gente poder fazer. Tá. Vamos lá. Qual a variação de energia interna de 18 gramas de água a 100 graus Celsius? Então, tem uma massa de água, que é igual a 18 gramas.
essa massa de água está numa temperatura inicial, que é igual a 100 graus Celsius, ao se transformar em vapor, sem variação de temperatura. Então não tem variação de temperatura. Suponha que a pergunta é qual a variação de energia interna do sistema. Então lembrem que variação de energia interna é a quantidade de calor fornecida para o meu sistema menos o trabalho realizado por o meu sistema, né? A quantidade de calor fornecida é a seguinte: a gente viu nas últimas aulas que para eu poder transformar uma certa quantidade de água em gás, em vapor, eu tenho que fornecer energia para ela, né? Essa energia que a gente fornece para a água é chamada de energia de calor latente, ou calor latente necessário para poder realizar a transformação de estado físico da água líquida para água vapor. Essa quantidade de calor, ela é proporcional então à massa vezes o que a gente chama de calor latente necessário, certo? Então aqui a gente já tem esses valores, né? Porque a massa é de 18 gramas e o calor latente é de 540 calorias por grama, né? Essa é a quantidade de energia ou calor em calorias, pelo menos. Isso aqui vai dar 9.720 calorias. Então, essa é a quantidade de energia que a gente deu para a água. Então, vamos botar água aqui num certo reservatório, né? Então, a água está aqui no reservatório. E daí a gente está aquecendo a água aqui embaixo, né? E a água começa a evaporar, né? 100 graus Celsius. Né? Para evaporar 18 gramas de água líquida e se transformar em 18 gramas de água vapor, né, eu dei para ela 9.720 calorias. Se quiser transformar em joules, você pode, porque uma caloria é igual a 4,19 joules mais ou menos, que é aquele equivalente mecânico do calor. Legal. Só que olha só, ao se transformar em vapor, o volume ocupado por esses 8 gramas de água é de 20 litros. Né? E a pressão, e aqui está falando que a pressão externa e a pressão interna é a mesma coisa, é 1 atmosfera. Então, olha só, se a gente pensar diferente, né? É como se eu tivesse, então, eu estou evaporando aqui dentro, né, de um certo êmbolo também. Eu tenho a água aqui, e em cima da água eu tinha o meu êmbolo. Na hora que eu esquentei a água evaporou, o meu êmbolo agora está aqui em cima. Então antes essa água estava confinada aqui. Depois o êmbolo subiu, né? Subiu e está aqui agora, né? Isso aqui é 20 litros, é isso que ele está me dizendo. Tá? E a gente viu o quê? Bom, a gente viu que o trabalho realizado nesse processo, que é um processo isobárico, porque ocorreu a pressão constante de 1 atmosfera, 1 atm, é pressão vezes a variação de volume. Se a gente desconsiderar, né, que 20 litros é muito maior comparado com 18 gramas, que seriam 18 ml, né, então não preciso levar em consideração esses 18 ml, só os 20 litros. Então eu tenho aqui o trabalho, que vai ser pressão, que é 1 atmosfera. 1 atmosfera é 1 vezes 10, né, elevado a 5 newtons por metro quadrado. Né? 1 atmosfera é 1 pascal. É 1,05 vezes 10 a quinta pascal, ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Vezes a variação de volume, que é de 20 litros. 20 litros. 20 litros são 20
Um litro. Quanto que é um litro? Um litro é 100 centímetros. Opa, um litro é mil centímetros cúbicos, né? Que é 1000 ml. Então eu tenho 20 mil centímetros cúbicos aqui. Tenho 20 mil centímetros cúbicos. Bom, só que aqui eu tenho calorias. Aqui eu tenho trabalho que é Newton por metro quadrado. Tenho que transformar isso aqui em metro. Se eu multiplicar Newton por metro quadrado, por metro, eu vou ter Joule. Então o resultado disso daqui vai ser Joule. Então aqui eu tenho calorias, eu tenho que multiplicar isso daqui por 4,18 para ter Joule. E qual que é o meu resultado? Olha, o meu resultado é que a variação da energia interna vai ser então, essa é a minha quantidade de energia em calorias que foi fornecida, menos essa minha quantidade de trabalho em joules. Tá? Então vou deixar para vocês terminarem esse problema em casa. Tá? Quero que vocês agora façam, né, calculem isso daí em joules ou em calorias e tentem responder essa pergunta, qual que é a variação da energia interna então do meu sistema, ou em joules ou em calorias, tanto faz. Certo, pessoal? Eu não vou fazer porque isso aqui é uma continha de somar e multiplicar, tá? Eu só quero mostrar uma última coisa para vocês, que isso também é importante, tá? Que é a chamada equação de estado dos gases ideais, tá? Vou botar aqui, ó. A equação de estado dos gases ideais, né? Como eu já disse para vocês, quando eu chamo um gás de um gás ideal, eu estou dizendo que esse gás ele tem pouca interação entre uma molécula com a outra, são basicamente independentes, tá? É claro que se eu for comprimindo cada vez mais uma certa quantidade de gás, os gases vão ficando cada vez mais próximos, eles começam a interagir um com o outro, certo? Mas no nosso dia a dia a gente não vê essas pressões tão altas para analisar gases. Então os gases, mesmo quando são comprimidos até uma certa pressão, eles se comportam como gases ideais, tá? Então o que a gente sabe é o seguinte, né? Experimentalmente, né, a equação dos gases ideais me diz o seguinte, ó, existe uma relação entre pressão, volume, temperatura, número de mols, tá, que formam a minha equação dos gases. Então existe uma relação entre essas variáveis. O que é o N aqui, esse eta? É um número de mols. Número de mols. Né? Lembra que um mol, por exemplo, um mol está associado com o número de Avogadro. O número de Avogadro que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? O número de Avogadro é isso, partículas. Então, quando eu digo que eu tenho 1 mol de um certo gás, então, por exemplo, eu tenho 1 mol de gás oxigênio O2. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. E eu sei que esse 1 mol de oxigênio vai pesar o peso molecular do gás O2, né? Que é 32 gramas. Então, 1 mol de oxigênio, O2, vai pesar 32 gramas. Né? Lembrando um pouquinho de química aqui. Tá? Então, o mol está associado com o número de Avogadro. Quantos mols de gás eu tenho? O número de mols é uma boa maneira para poder descrever um gás, porque olha só, apesar da gente utilizar volume para poder descrever uma certa quantidade de gás, então o número de mols, ele é utilizado para poder descrever uma quantidade de gás. Quantidade de gás. Né? Quando eu vou descrever uma quantidade de água líquida,
Se eu falar 1 litro, 20 litros, você vai saber que eu tenho ali, né, 20 litros de água, 1 litro de água, que vão pesar em massa 1 quilo, 20 quilos e por aí vai. Agora, se eu estou olhando para um gás, eu não posso falar em volume, né? 1 litro de gás, 20 litros de gás, 40 litros de gás, porque a quantidade de massa de gás vai depender ali do quê? Da pressão, né? E da temperatura também. E o outro problema é que o gás, ele ocupa o volume do reservatório, certo? Então, se eu boto 1 litro, se eu boto 1 grama de gás num reservatório de 1 litro, ele vai ter 1 litro. Se eu boto 1 grama de gás num reservatório de 20 litros, ele vai ter 20 litros, certo? Ao passo que ele vai ter mudado as suas outras variáveis, como pressão, por exemplo, e temperatura, para poder mudar esse volume, certo? Então, a quantidade de gás em mols é a melhor maneira de poder descrever isso, né? Então, número em mols dá uma quantidade de gás, é basicamente então um número de partículas básicas do gás, né? Partículas de moléculas, né? Número de moléculas que formam gás. Se for um gás puro, né? Moléculas. Bom, e o que eu sei? Eu sei o seguinte, isso aqui é fundamental, né? Que o produto de pressão vezes o volume, ele é proporcional ao número de mols e a temperatura, multiplicado, né, era proporcional entre o número de mols e a temperatura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar e fizer um experimento com gases e medir, né, num certo reservatório, a pressão, o volume, o número de mols do gás e a temperatura do gás, eu sempre vou ter uma relação de proporcionalidade entre os dois. Sempre posso fazer esse gráfico aqui, né? Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu pegar o produto de pressão vezes volume por número de mols e temperatura, isso aqui é sempre uma constante para qualquer gás ideal, tá? Constante para qualquer gás ideal. E a gente chama essa constante do R, que é a famosa constante dos gases ideais. Constante dos gases ideais. Né? Bom, quanto que vale essa constante? Depende muito da unidade de medida que a gente está utilizando, certo? Porque eu posso trocar qual que é a unidade que eu vou utilizar. Mas vamos escrever aqui, tá? Então eu tenho aqui pressão, volume, número de mols, temperatura é igual a esse R, que é a minha constante dos gases ideais. Constante dos gases ideais. Deixa eu ver se tem um outro nome para isso. Não, constante dos gases mesmos ideais, sem problema. A gente conhece esse tipo de equação normalmente dessa forma, como PV igual ao nRT, que é também chamada de equação dos gases ideais, né? Ou ainda de equação de Clapeyron, tá? Clapeyron. Certo? Quanto que vale essa constante? Olha, essa constante ela vale. Como eu posso medir volume? Volume não. Como eu posso medir pressão em atmosfera,
posso medir em Newton por metro, posso medir em várias quantidades, tá? Então eu posso ter diferentes valores numéricos para essa quantidade. Mas para algumas unidades, como por exemplo para a atmosfera, litro, mol e Kelvin, isso vale 0,082, o que? ATM vezes litro dividido por mol Kelvin, né? Que é a mesma coisa que 8,31, aqui já está mais no sistema internacional, Joule, mol, Kelvin, né? E aqui eu tenho 1,98, o que? Calorias, aqui já não está no sistema internacional, mas tem um mais usual, mol por Kelvin. Tá? Então esses são os valores que a gente pode utilizar, então eu tenho que tomar muito cuidado com a análise de unidades. Né? Então cuidado com a análise dimensional. Então, se eu tenho um gás ideal e eu conheço número de mols, conheço a temperatura, conheço o volume, eu sei a pressão desse gás. Por outro lado, se eu conheço a pressão, né, conheço o volume e conheço o número de mols, conheço a temperatura desse gás. Tá? Então, essas relações, elas são relações muito importantes da equação de Clapeyron. Outra coisa que eu posso tirar daqui é uma outra informação que é bem interessante também, que é o seguinte, olha. Então, quer dizer que PV, para um certo estado do meu gás, então ele tem uma pressão P1, um volume V1, tem um número de mols N, que eu vou chamar, deixar N mesmo, R é uma constante, temperatura T1. Tá? Eu tenho um outro gás, ou eu tenho uma transformação, alguma coisa assim, entre dois estados, eu vou fazer isso. Ó. Então eu tenho aqui, vou fazer aqui um gráfico de volume por pressão. Eu tenho um gás que está aqui no estado 1, com volume 1, pressão P1, daí ele vai daqui para um outro estado que tem volume 2, tem uma outra temperatura também, que a temperatura não está mostrada aqui, né? Tem pressão P2 aqui. Ele vai aqui de algum jeito, por exemplo, fazendo isso. Essa transformação seguindo esse caminho. Né? Então, aqui é 1, aqui é 2. Né? O trabalho aqui é a área e tal, vocês já sabem. O que eu sei? Eu sei que vai existir entre esses dois pontos, entre esses dois estados, uma variação de energia interna, que é a quantidade de energia trocada menos o trabalho realizado por esse gás. Tá? Mas eu sei também o seguinte, olha, P1V1 é igual a nRT. Então quer dizer que se eu pegar P1 e ir para o outro estado também, né? Eu vou ter P2V2, que é igual a N, que é o número de mols, considerando que essa quantidade, né, de quantidade de gás não se altera, R vezes a temperatura T2. Então, nesse ponto aqui, eu tenho P2, V2, T2, e aqui eu tenho P1, V1, T1. Né? Se eu pegar dessa expressão aqui, olha só, P1, V1, se eu dividir por T1, é igual a NR. Só que daqui também, né? Porque o NR é igual para os dois. Então, isso aqui é igual a P2, V2 sobre T2. Então, note que essa relação aqui, que é o quê? O produto entre a pressão no estado 1, volume no estado 1, dividido pela temperatura no estado 1 é uma constante. E vale P2, V2, T2. E na realidade vale para quê? Vale para todo ponto ao longo da minha trajetória. Né? Então essa aqui é uma relação que eu posso utilizar para descobrir informação durante a transformação ou ao final da transformação entre dois estados termodinâmicos do gás.
Certo? Bom, acho que essa era a relação que era importante a gente chegar, tá? E a gente já viu bastante coisa associada à termodinâmica. Foi até um pouco complicado para a gente aqui, certo? Mas é o suficiente para pelo menos a gente poder compreender o básico dessas relações de transformação de gases, um pouquinho de termodinâmica. Então a gente viu como que as transformações de calor ocorrem nas primeiras aulas de termodinâmica, né? As transformações de estado, de sólido para líquido, líquido, gás, gás, sólido, sólido, líquido de novo. A gente viu como que dá o calor latente, a transformação, o aumento de energia, variação de energia. E a gente agora tratou desse problema dos gases, tá? Com o aumento da quantidade de calor, dessa variação das variáveis de estado. Certo, pessoal? Com isso a gente... Eu não quero complicar muito essa parte termodinâmica, tá? O que mais a gente poderia ver? A gente poderia ver aqui a energia interna, descobrir um pouco mais sobre a energia interna e a relação entre temperatura e energia cinética associada aos graus de liberdade do movimento das minhas moléculas. Isso vai depender muito de como as minhas moléculas são moléculas diatômicas, triatômicas e por aí vai, monoatômicas, tá? E eu não quero entrar muito em detalhes com relação a isso, porque isso é muito estatístico demais, eu acho que para a gente já está o suficiente aqui. E um outro ponto é estudar as máquinas térmicas ou ciclos de Carnot, tá? Só que, contudo, porém, no entanto, acredito que até esse ponto aqui, se a gente compreender, se vocês compreenderem como esses gráficos são feitos, já é o suficiente para a gente poder brincar um pouco nos exemplos, nos exercícios. E as máquinas térmicas, daí, vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Boa sorte, bons estudos. Tchau.